dia a todas, sejam muito bem-vindas, tudo bem com vocês? Bom dia, meninas, bom dia, talvez meninos, bom dia a todas que estão aqui conosco. É um prazer ter vocês conosco aqui na Escola do Mestre para Mães, e é uma alegria, né, ter a companhia de todas vocês conosco em mais uma terça-feira, uma grande alegria. E lembrando que a nossa Escola do Mestre para Mães é um projeto do Ministério Familiarizando, entre lá no ministériofamiliarizando.org, onde você tem como baixar os materiais e se informar de todos os projetos que são realizados. Também entrar nos grupos lá no Telegram. E a Escola do Mestre para Mães tem o objetivo de nos ajudar, né, a estudar, conhecer a vida e a didática de Cristo, onde Ele é o nosso mestre e nós todas somos alunos aqui nessa escola, não é verdade? Bom, nós também queremos aqui dar alguns avisos, né? Nós temos encontros às sextas-feiras, né? Toda sexta-feira, às 5 da manhã, no nosso grupo de oração para mulheres, no Telegram, tá bom? Se você não faz parte, entre aí lá no grupo. Se você está no grupo do Telegram aqui da Escola do Mestre para Mães, tem o link para entrar no grupo de oração. Então, toda sexta-feira a gente tem esse momento de oração unida, das 5 às 6 da manhã. E mais uma vez que eu gostaria de dar também, hoje nós teremos um estudo 15, de número 15. Até semana passada a gente havia feito o estudo, é o 6, não é isso, Mari? Onde nós, até o estudo 6, né, porque a gente não tinha gravado ainda. Isso, E a partir... Obrigada, Mari. Então, a partir de hoje, nós voltamos, então, a dar continuidade, né, à nossa sequência de estudos do Desejado de Todas as Nações. Hoje, então, teremos o nosso estudo de número 15, capítulo 10 do livro Desejado de Todas as Nações. Então, por favor, fiquem atentas, todas as terças-feiras, das 5 às 6 da manhã, temos esse estudo especial, e das 6 às 6:30 nós temos nossos momentos de perguntas, tá bom? Participação de vocês aí. Lembrando que das 5 às 6 a gente deixa gravado, mas das 6 às 6:30 é um momento aí mais íntimo, né? Onde nós fazemos nossas perguntas, então nós não gravamos, tá bom? Agora eu quero convidar a Marili para que a gente possa fazer aí o nosso estudo inicial. Obrigada mais uma vez, sim, a todos. Você pode fazer oração, Cris? Posso, sim, eu havia me esquecido. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos pela tua presença, tua magnitude. Obrigada por nos dar mais um dia de vida, Senhor. Obrigada pela tua companhia, pelo despertar de cada um de nós, Senhor. Obrigada por nos trazer até aqui. Estamos, Senhor, aqui para estudar a tua palavra, para conhecer, Senhor, os teus planos maravilhosos para todas nós. Somos aqui, Senhor, tuas servas, tuas alunas. Queremos conhecer e praticar, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para todas nós. Pai querido, que o Senhor esteja conosco, que o teu Santo Espírito se faça presente. Abençoe a cada uma aqui, Senhor, a cada mulher, a cada família representada. Traga, Senhor, as outras mamães que também querem participar, desejam participar desses estudos, e que nós possamos ser guiadas pelo teu Santo Bom Espírito. Esteja com a Marili, que conduzirá esses momentos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Estou vendo que hoje nós temos algumas pessoas aqui diferentes que ainda não participaram das outras vezes. Sejam todas bem-vindas. Essa Escola do Mestre tem como objetivo nos levar a contemplar o Mestre, que é Cristo. Nosso objetivo aqui é sermos mães à imagem de Cristo, sermos transformadas à imagem do Mestre. Cristo é o mestre dos mestres, né? O grande professor. E nós estamos aqui para aprender dele, porque está escrito, ele mesmo nos convida, né? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é por isso que a gente está aqui, para aprender essa mansidão, essa humildade
e todos os atributos de Cristo, que é uma representação perfeita de Deus Pai. E como a Cris falou, hoje nós vamos começar o estudo 15, Educado como João Batista, que é baseado no capítulo 10 do livro O Desejado de Todas as Nações. Nós temos no nosso canal do YouTube, Ministério Familiarizando, as gravações dos estudos anteriores. Nós não publicamos todas ainda, todas que foram gravadas, porque precisa editar ainda algumas, sabe como que é ritmo de mãe, né? Mas assim que possível a gente vai publicando aí, tá bom? Então acompanhem lá, inscrevam-se no nosso canal, aí vocês recebem notificação quando forem publicados mais vídeos aí da Escola do Mestre. Bom, então vamos ao nosso estudo. Para mim, esse estudo sobre a vida de João Batista, sobre a história e a vida de João Batista, é muito especial. Ele é muito impactante para mim. Algum tempo atrás eu fiz um estudo assim, profundo sobre o primeiro, o segundo e o terceiro Elias. Não sei se vocês já estudaram esse tema, mas está escrito que João Batista é o segundo Elias. E nós vamos ver qual que é a importância, qual que é a relevância desse estudo para nós. Mais para o fim do estudo, nas últimas perguntas, nós vamos ver sobre isso, sobre o terceiro Elias. Quem é o terceiro Elias? Ou o segundo João Batista, né? Então, o nosso guia de estudo, como a Cris disse, está lá no familiarizando.org. Quem não tem ainda pode baixar. Esse guia de estudo ajuda a gente com algumas perguntas, né? Direcionando aí o nosso estudo. Mas é importante, sim, que a gente sempre estude antes, faça o nosso estudo individual antes do nosso encontro na terça-feira. Então, na verdade, esse estudo já foi feito na semana anterior, né? Então, a gente faz o nosso estudo individual antes e depois a gente, aqui no nosso encontro no Zoom, a gente troca ideia, compartilha o que a gente aprendeu individualmente, porque o nosso objetivo principal é que cada mãe aprenda, né, a separar esse tempo, um tempo diário para estar aos pés de Cristo, para aprender de Cristo, para ouvir Deus falando diretamente com você, né? Então, esse é o principal. O nosso estudo em grupo aqui é a segunda etapa desse estudo. Então, hoje a gente vai compartilhar aqui o que nós aprendemos já nessa semana, né? Então, quem tiver comentário, quiser fazer enquanto eu estiver falando aqui, pode fazer, ou pode deixar para o final, quando a gente interromper a gravação, tá bom? Então, pegue aí sua Bíblia, o livro Desejado de Todas as Nações, guia de estudo e as suas anotações. Vamos lá. A primeira pergunta aqui é: quem eram os pais de João Batista? Então, a gente sabe que os pais de João Batista eram Zacarias e Isabel. E está escrito que Zacarias era sacerdote e Isabel era descendente de Arão. Então, tanto Zacarias como Isabel eram da tribo de Levi, descendentes de Arão. Então, eram líderes, né? O Zacarias era um líder, era uma pessoa importante entre o povo de Israel, né? Os sacerdotes todos vinham da tribo de Levi, né? E como que eles eram? Como eram esses pais de João Batista? O que vocês acharam aí? Lá em Lucas 1, 6 a 7, fala um pouco sobre os dois. No parágrafo 57, na página 57 do capítulo 10, parágrafo 1, essa paginação que a gente coloca aí é referente ao aplicativo EGW Writings. Então, no guia de estudo está explicando direitinho, você pode ver lá no começo do guia de estudo, como que você pode conseguir esse aplicativo, tem o site também, EGW Writings, então a gente usa essa paginação do aplicativo. Então, lá na página 57.1,
a gente vê um pouquinho sobre Zacarias e João Batista. Então, em Lucas 1, 6 a 7, está escrito que ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Está escrito também, lá no capítulo 10, do Desejado de Todas as Nações, que na vida santa e tranquila deles, brilhava a luz da fé como uma estrela entre as trevas daqueles dias maus. Então, eram pais diferentes, né? Pais justos, que andavam, que viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos do Senhor. Então, assim como Deus escolheu, provavelmente, né, pelo que a gente vê, os melhores pais para Jesus, ele também escolheu pessoas justas para serem pais de um homem que seria também uma pessoa muito importante entre o povo de Israel, precursor de Cristo, né, que prepararia o caminho para Cristo. Deus escolheu muito bem os pais de João Batista. E ainda na pergunta 1, você se parece com esses pais, com os pais de João Batista? Então, para cada pergunta aí, para a gente se analisar, né? Essa é a parte mais importante do estudo. Como que isso se aplica a mim que sou mãe? Será que eu sigo o exemplo desses pais? Será que eu também sou justa diante de Deus, vivo de forma irrepreensível em todos os preceitos do Senhor? Aí é uma pergunta individual, né? Para cada um pensar, cada um se analisar aí. E a gente sabe que lá em Apocalipse 14, fala sobre um povo irrepreensível, usa esse mesmo termo aí, né? Depois vocês podem, inclusive, aqui no meu estudo eu fiz essa anotação, porque sempre que eu leio essa palavra irrepreensível, eu lembro de Apocalipse 14, dos 144 mil que são descritos como um povo irrepreensível. Então, a gente vê aí uma semelhança, né, entre os 144 mil e Zacarias e Isabel. Então, eu não me considero irrepreensível, de forma alguma. E, na verdade, aqueles que são chamados, a gente está escrito, né, que aqueles que são chamados de justos, de irrepreensíveis, não se consideram assim, né? Espero que Deus me considere assim, né? Mas eu não vejo isso em mim, né? Eu, assim como eu sempre lembro do que Paulo diz, né? O próprio Paulo, que a gente olha para a vida de Paulo e a gente parece, né, também um homem muito justo, muito íntegro, irrepreensível, mas ele mesmo disse que ele não considerava que ele tinha alcançado a perfeição, mas que ele prosseguia para esse alvo, né, de imitar a Cristo, para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Isso está lá em Filipenses capítulo 3, 12 a 14. Então, Paulo dizia, né, eu não me considero irrepreensível, não me considero perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Esse é o meu alvo, Cristo Jesus. E esse deve ser o nosso alvo também, né? É por isso que a gente está aqui na Escola do Mestre. Acredito que ninguém aqui se considera irrepreensível, ninguém se considera perfeito, mas esse é o nosso alvo, Cristo Jesus que era perfeito, né? E a gente lê lá tem vários textos na Bíblia que apresentam essa palavra irrepreensível. Por exemplo, lá em Efésios 5, 25 a 27, diz assim que Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela para que ele a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja. Olha só as características da igreja que Deus espera que nós sejamos, né? Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. Então, por que que Cristo nos amou e deu a vida por nós? Aqui nesse verso diz que
Ele fez isso para que nos santificasse, nos purificasse e que para que nos apresentasse como igreja gloriosa, olha só os atributos aí, hein? Sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em algumas versões, na versão corrigida fiel, diz irrepreensível. Então, Deus fez tudo isso, viveu e morreu por nós para nos tornar irrepreensíveis, como Zacarias, como Isabel. Então, esse é o objetivo de Deus para nós, para cada uma de nós. Lá em 1 Coríntios 1:8 também fala essa palavra, o qual vos confirmará, né, Cristo nos confirmará, até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:4 fala assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos o quê? De novo, santos e irrepreensíveis diante dele. Então, é isso que Deus espera que nós sejamos, irrepreensíveis. Parece impossível, né? Mas tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo somos mais do que vencedores, né? Em Cristo podemos viver essa vida justa que Zacarias e Isabel viviam. Naquele texto também que a gente conhece bem, né? Fazei tudo sem murmurações nem contendas, tem uma continuação ali, diz assim, para que a gente deve fazer tudo sem murmuração nem contenda, sem reclamar e sem brigar? Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Filipenses 2, 14 a 16. E tem vários textos aí. 1 Tessalonicenses, vai anotando aí para vocês lerem depois, grifarem, esses textos são muito importantes. 1 Tessalonicenses 3:13 também, para que vocês sejam irrepreensíveis em santidade. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, uma palavrinha que eu sempre grifo ou circulo quando eu leio em algum verso bíblico ou aqui no nosso estudo do Desejado de Todas as Nações, é a palavrinha todo ou tudo. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa igreja hoje, é a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa juízo, nós somos o povo do juízo, né? E lá está escrito que o nosso povo, apesar de ser a última igreja, que Deus espera que seja santa e irrepreensível, é uma igreja o quê? Morna. Nosso povo, nós hoje, Deus nos diz que nós somos mornos, mas ele dá uma esperança para a gente, ele dá a solução ali em Apocalipse 3, né? Então Deus espera que nós saiamos dessa condição de mornidão. E o que é o morno? Que não é frio nem quente, não é nem totalmente frio, nem totalmente quente. E Deus espera o que de nós? Que nós sejamos totalmente quentes. Morno é aquele que é um pouco frio e um pouco quente. Então, essa palavra tudo e todo sempre me chama atenção, porque e tem muitos textos na Bíblia que nos diz que Deus espera de nós uma entrega completa, uma entrega total, sem reserva, né? Então, essa palavra sempre me chama atenção, porque a gente tem mania, nós, povo de Laodiceia, temos mania de dizer, de desculpar nossos pecados dizendo, ninguém é perfeito, um pouquinho não tem problema. Será? O que Deus diz sobre a mornidão? Mornidão é isso, você fazer se acomodar em fazer um pouquinho do que é ruim, um pouquinho do que é mal, né? Então, olha só esse texto aqui que eu estava lendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Alguém achou aí? Alguém poderia ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23.
Quem achou pode ler. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Dani. Esse texto me chama muita atenção. Parece impossível, né? Mas aqui diz que Deus pode nos santificar em tudo, não só em algumas coisas, em tudo. E Deus espera que todo o nosso espírito, alma, corpo sejam plenamente, olha só, todo, plenamente conservados como irrepreensíveis. Olha a palavrinha aqui de novo. Para a vinda. Então, é antes que isso tem que acontecer. Essa santificação aqui total, que parece impossível, e realmente é, por nós mesmos, tudo é impossível, né? Mas para Deus tudo é possível. Está escrito lá em Marcos, se eu não me engano, Marcos 10, 27, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, aqui é o que está escrito, é o que a palavra de Deus nos diz, que isso tem que acontecer quando? Antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam conservados, ou seja, é dia a dia, essa é uma santificação diária, né? Então, irrepreensível é aquele que não merece repreensão, que não precisa de repreensão porque está no caminho certo. Então, claro que a gente sabe que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Então, é uma coisa, assim, gradual, né? É algo gradual, e Deus, lógico, Ele é justo, e Ele conhece a nossa história, nossas condições, então, é uma coisa muito individual, né? Uma análise, assim, individual que Deus faz de cada um. Então, Deus espera que a gente corresponda à luz que Ele nos dá. Então, Deus me mostrou o que eu preciso fazer hoje, eu já preciso começar a seguir aquilo que Ele mostrou, obedecer, né? Isso é santificação, e obedecendo cada coisa que Deus diz, né? Deus não mostra, assim como Jesus disse para os discípulos, né? Eu não posso falar tudo que eu tenho para falar para vocês ainda, porque vocês não são capazes de suportar. Jesus não disse tudo para os discípulos de uma vez, ele foi dizendo aos poucos, explicando, ensinando com paciência aos poucos. E é assim que Deus faz com a gente, né? Então ele vai mostrando aos poucos, se ele mostrasse tudo de uma vez, a gente não ia suportar, a gente não ia dar conta de seguir, de obedecer. Mas assim como a gente faz com os nossos filhos, como pais justos que deveríamos ser, mães justas, Deus não pede para a gente nada que a gente não seja capaz de fazer. Então, quando a gente, por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos e uma de 13, eu não peço para de 5 as mesmas coisas que eu peço para de 3. Para de 13 eu posso pedir mais, por quê? Porque ela tem mais luz, né? Ela tem mais conhecimento, ela tem mais experiência. E eu espero que a minha filha de 13 anos siga aquilo que eu peço para ela dentro da capacidade dela. Assim como eu espero que a minha filha mais nova siga aquilo que eu peço para ela dentro da capacidade dela, né? E Deus age assim com a gente. Então, no nosso meio, no povo de Deus, existem aqueles que são bebês que entraram agora, conheceram a Cristo agora, então são como bebês, estão engatinhando, estão começando a conhecer as verdades de Deus. Deus espera que eles obedeçam conforme a, a experiência dele, as condições dele, a luz que Deus deu para eles. Mas tem aqueles que conhecem a Cristo, né, há muitos anos. E o que Deus... Eu não posso me comparar com ninguém. Ninguém pode se comparar com ninguém. Porque é algo muito individual, muito pessoal, né? Então, mas a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Que Deus espera que a gente corresponda a toda a luz, ande em toda a luz que Ele já nos deu até agora, individualmente, e como povo, né? Eu acredito que, não sei se todos aqui são adventistas, né? Mas a maioria deve ser adventista, e nós, como povo adventista, que estamos preparando, estamos esperando o advento de Cristo, né?
Assim como João Batista, como Zacarias, como Isabel, a gente tem uma missão, né? E a nossa primeira missão, antes da gente querer sair por aí pregando, falando de Jesus, que Jesus vai voltar como a gente querer, a gente precisa viver isso, né? Na nossa própria vida, como Zacarias e Isabel viviam, né? E 2 Pedro 3,14 também fala que aqui fala assim, ó, procurai que dele, de Deus, sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Judas 24, e ao Deus que é poderoso, ó, quem que é poderoso para nos tornar irrepreensíveis? Eu não estou falando aqui, então, não estou falando aqui de, isso não é salvação pelas obras, né? Justiça própria, não tem nada a ver com isso. Eu não estou falando da gente buscar isso por nós mesmos, porque a gente não tem capacidade para nada. A Bíblia diz que tudo que é bom vem de Deus. Se tem alguma coisa boa em mim, se alguém consegue enxergar alguma coisa em mim, porque quando eu olho alguma coisa boa em mim, né, é por Deus, porque quando eu olho para mim, eu não vejo nada de bom. E aqui diz que Deus é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Quem que pode fazer isso em nós? Nos tornar santos, perfeitos e irrepreensíveis? Deus, porque ele é capaz de qualquer coisa, até de fazer isso em seres tão miseráveis, tão pecadores como nós, né? E o texto de Apocalipse 14, né, que eu falei, 14, capítulo 14, versos 4 a 5. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E aqui está falando dos 144 mil, que é um povo que haverá nos últimos dias, a última geração que haverá, que estará preparando o mundo para a volta de Cristo. Estudem sobre esse povo, esses 144 mil, porque está escrito que nós devemos nos esforçar para fazer parte deste povo. Então, é muito importante a gente entender quem são esses 144 mil, como são esses 144 mil. E aqui diz que eles seguem o Cordeiro, ou seja, eles seguem a Cristo, eles seguem o Mestre, que é o que a gente está procurando fazer aqui, onde quer que ele vá. Então, Cristo diz assim, Marili, não está bom o caminho que você está seguindo. Essa atitude que você está tendo com as suas filhas está errada. Você precisa fazer diferente, você precisa fazer assim. E aí eu vou lá e sigo, tá bom, Senhor. Aí eu sigo aquele caminho que ele está me mostrando. Aí depois ele me mostra outra coisa, e assim por diante. Isso é seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. É você, exatamente o que a gente está buscando aqui. É a gente contemplar a Cristo sempre, o tempo todo dia, e imitar a Cristo sempre. Então, é muito importante a gente, nossos filhos, conhecerem a vida de Cristo, eles estarem sempre estudando a vida de Cristo junto com a gente. Por quê? Porque eles precisam imitar a Cristo. Então, ontem mesmo aconteceu uma situação com as minhas filhas aqui, eu perguntei para uma delas, filha, você acha que Jesus agiria assim? E como que a nossa filha vai saber, nosso filho vai saber responder essa pergunta se ele não conhece a Jesus, a história de Jesus, o caráter de Jesus, né? Então, é uma pergunta que de vez em quando eu faço para elas. Você acha que Jesus agiria assim? Se não, não faça. A gente tem que imitar Cristo. Cristo é o nosso modelo, né? Então, os 144 mil serão aqueles que seguem a Cristo por onde quer que ele vá. E na sua boca não se achou engano. Não há mentira na vida desses 144 mil. Só verdade. Eles só seguem a verdade, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, sempre de agora em diante, se você nunca tinha parado para observar essa palavra irrepreensível, presta atenção quando você ler a Bíblia ou fizer seus estudos e grifa lá, porque é uma palavrinha, é uma qualidade muito importante para nós, para o povo de Deus, para a igreja, né, de Deus, dos últimos dias. Bom, isso tudo foi só a pergunta 1. Agora vamos à pergunta 2.
Quem apareceu a Zacarias enquanto ele estava no santuário? Então, Zacarias era um sacerdote. Ele tinha lá o trabalho dele no santuário. Então, um dia ele estava lá fazendo o trabalho dele no santuário e alguém apareceu para ele. Quem foi? O anjo, O anjo. Que anjo, Cris? Sabe o nome dele? A gente tem o nome dele aí. Gabriel. O anjo Gabriel. O anjo Gabriel. Quem foi o anjo Gabriel? A minha filha se chama Gabriele. E eu já falei para ela que o anjo Gabriel é o anjo mais importante que existe no céu. Então é um nome muito significativo, né? E aqui diz que lá na página 58.3, parágrafo 3, diz que o anjo Gabriel tinha dado a Daniel a profecia das 70 semanas, 500 anos antes. E as profecias de Apocalipse a João. Olha que anjo importante. Então, o mesmo anjo que falou com o profeta Daniel e com o profeta João, dando aquelas profecias tão importantes, falou com Zacarias. Imagina, se o anjo Gabriel falasse com você. Que privilégio, né? Que honra. E o que o anjo Gabriel disse? Por que ele apareceu a Zacarias? Mas antes um pouquinho fala aqui, né? As palavras do anjo. Eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus. Então é o anjo assim mais próximo de Deus. Ele serve a Deus ali diante dele. Então essas palavras que o anjo disse para Zacarias mostram que ele ocupa a posição de elevada honra nas cortes celestiais. Que pensamento, né? Que o anjo que ocupa em honra o lugar logo abaixo do Filho de Deus é o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens pecadores. Então, todos esses pecaram. Daniel, João e Zacarias eram pecadores como nós. Mas Deus os amava tanto, tinha um plano tão especial para eles três, que ele enviou o anjo mais importante que existe no céu, para dar uma mensagem muito importante. Que mensagem foi essa? Por que ele apareceu para Zacarias? A parte B aí da pergunta 2. Quem anotou aí? Ele trouxe orientações, né, de como o filho deveria ser criado. E a gente hoje tem essas orientações também. Você vê que ele ficou tão nervoso que ele nem acreditou no que estava acontecendo. Primeiro que ele ia ter um filho, coisa que ele já não esperava. E como ele deveria criar esse filho. Que coisa, né? Obrigada, Jerusa. Ele apareceu para dar instruções sobre como cuidar, educar o filho dele. E Deus não pode fazer isso com a gente também? Nos dar instruções claras de como a gente deve instruir nossos filhos? Acho que todo mundo aqui já falou, queria que meu filho tivesse vindo com um manual de instruções, né? Mas será que a gente não tem esse manual? A gente tem, sim. Nós temos aí a Bíblia em primeiro lugar, temos o livro Orientação da Criança, né, o livro Educação, Fundamentos da Educação Cristã, né? A gente fala, o Fundamentos da Educação Cristã, a gente fala que é o FEC, né? A abreviatura é FEC, que é mais importante do que o MEC, né? Às vezes a gente segue as instruções de homens aí, por exemplo, o MEC, e nós temos o FEC, né? Que são manuais de Deus para a gente criar nossos filhos. A gente não precisa ficar errando, quebrando a cabeça, né? A gente tem instruções claras de como educar nossos filhos. Isso é maravilhoso, né? Isso nos dá mais segurança. E aqui está escrito também, na página 58, que o anjo apareceu para Zacarias para anunciar que as orações dele, de Zacarias, pela vinda do Redentor, que ele fizera por muitos anos, estavam prestes a ser atendidas e que ele teria um filho. Então, Zacarias orava há muitos anos pela vinda do Messias. Ele estava esperando ansiosamente por isso. Imagina, de repente, ele descobrir que o filho dele seria o precursor desse Messias que ele tanto tinha esperado. Então, foi para isso que o anjo também foi enviado, né? O conhecimento de que o fim desse período de 70 semanas estava próximo, mover a Zacarias a orar pelo advento do Redentor. Olha só a importância da gente conhecer a palavra de Deus,
conhecer o tempo que a gente está vivendo, conhecer as profecias. Então, por que que ele orou mais intensamente? Por que que ele estava orando pelo advento do Messias, do Redentor? Porque ele conhecia a profecia das 70 semanas que o anjo Gabriel, esse mesmo anjo, tinha dado para Daniel muitos anos antes. Você vê que coisa interessante, né? Às vezes a gente pensa assim, quase ninguém sabia que Jesus ia vir. Sabia sim. Quando a gente começa a estudar mais, com mais afinco, a gente percebe. O pai de João Batista sabia, Ana sabia, porque ia ao templo todos os dias na expectativa de ver o Messias. Simão ia para o templo esperando ver o Messias, porque Deus tinha dado uma promessa para ele. Os magos vieram do Oriente, longe, porque estudavam também e sabiam. Então não tem desculpa, a Bíblia fala isso, que os homens são indesculpáveis, porque tá tudo aí claro, até para quem não é cristão, tá claro também. É só uma questão de ter sensibilidade para acatar aquilo que Deus pede de nós. É porque a gente fica querendo fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. No momento que a gente opta por pôr Deus em primeiro lugar, Deus nos orienta, porque Ele está aqui do nosso lado, Ele não nos força a nada. Quando você fala, Senhor, me ajuda, Ele prontamente vem com a mão poderosa dele e fala assim, meu filho, é por aqui o caminho, anda por aqui. Muito importante isso, Jerusa, porque essa semana eu estava falando exatamente sobre isso com uma pessoa. Que uma coisa que eu tenho buscado, assim, o que eu mais, ultimamente, o que eu mais tenho pedido a Deus, e pelo Espírito Santo, porque está escrito que essa é a única coisa que a gente precisa, que todas as outras bênçãos virão como consequência. A bênção do Espírito traz consigo todas as outras bênçãos, está escrito, né? Então, se a gente tiver o Espírito Santo, a gente vai deixar de ser cego. Eu falei de Apocalipse 3, o povo de Laodiceia, nós somos caracterizados, identificados por Deus como um povo cego. Mas qual que é a solução que Deus dá? O colírio. E o que é o colírio? Está escrito que o colírio é o discernimento do Espírito Santo. Então, se a gente tiver o Espírito Santo, a gente vai saber o que fazer. Deus vai mostrar individualmente para a gente o que fazer. A gente, hoje em dia, eu fico muito assim preocupada, e eu participei do Family Camp nesse final de semana, e o título foi Desconecte. E foi, o palestrante falou bastante, os palestrantes ali falaram bastante sobre o perigo das mídias, do celular, né? Porque são muitas vozes, a gente se acostumou a estar sempre ali online, conectado, e é mensagem aqui, é mensagem ali, informação aqui, informação ali, e deixa a gente confuso, isso tudo deixa a gente confuso muitas vezes. Em vez da gente estar, muitas vezes, ali em silêncio, conversando com Deus, a gente coloca um vídeo, ou né, fica ali o tempo todo, falando, escrevendo, ou ouvindo vozes de homens, de pessoas, sendo que a gente deveria estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, para dizer o que a gente tem que fazer, porque tem hora que ninguém vai dizer o que Deus quer que a gente faça. E a gente fica buscando a solução em pessoas, muitas vezes, né? Ah, e agora, o que eu faço? Aí a gente pergunta para um, dá uma opinião, pergunta para o outro, dá outra opinião, e a gente fica confuso, e agora? E aí, quando a gente não sabe mais o que fazer, aí por último a gente vai orar, sendo que deveria ser o contrário, né? A gente tem que ter esse discernimento, tem que deixar o Espírito Santo falar com a gente. Então é muito importante que a gente não sobrecarregue a mente com a mídia, né? Com esse monte de informação, que a gente esteja disponível para, abertos para ouvir a voz de Deus como Zacarias estavam, né? Com a nossa mente limpa, né? Por isso é importante a importância da gente cuidar da saúde, né? Para a gente ter a mente limpa, para entender o que o Espírito Santo, o que os anjos estão tentando nos dizer, né? O tempo todo. Bom, aí temos a pergunta 3. Qual que era o plano de Deus para João Batista? Então, a gente vê que o plano de Deus para João Batista era um plano muito lindo, muito amplo, muito especial, muito nobre, muito elevado.
Então, por isso que Gabriel foi pessoalmente falar com o pai daquela criança. Porque Deus esperava muito de João Batista. Então, está escrito lá em Lucas 1,13 que o nome dele seria João, né? Abre lá a sua Bíblia em Lucas 1, verso 13. Lucas capítulo 1, verso 13. Então, aqui o próprio anjo disse, você dará a ele o nome de João. Quem escolheu o nome daquela criança? O próprio Deus. Então, desde o nome da criança, Deus orientou sobre cada coisa, desde o nome da criança até o plano grandioso que ele tinha para João Batista, né? E que mais que era o plano de Deus? Está escrito também que João Batista traria alegria para seus pais e para muitos outros, lá em Lucas 1,14. João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos pensamentos, impressioná-los com a santidade. Olha a santidade aqui, a gente falou sobre irrepreensível. Por que que Deus escolheu pais irrepreensíveis para João Batista? Porque o plano de Deus era que João Batista impressionasse o povo com a santidade de Deus, a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade da perfeita justiça de Deus. Isso está na página 59, parágrafo 4, do capítulo 10, Desejado de Todas as Nações. Então, como que eu vou ousar pregar para o povo? Pensa na sua vida, pense no seu caso aí, na missão que Deus tem para você, como povo de Deus, como igreja de Deus. Como que eu posso ousar pregar o que está escrito lá em Apocalipse 14, sem viver aquilo? Em primeiro lugar, eu preciso viver. Então, Deus escolheu pais irrepreensíveis que educariam de forma irrepreensível, para que aquele homem pudesse impressionar o povo com a santidade e a perfeição que Deus esperava do povo de Israel. Será que Deus espera menos de nós hoje, que somos o povo de Israel atual? Que mais? Qual que era o plano de Deus para João Batista? Ele seria grande diante do Senhor. Lucas 1,15. Ele não beberia vinho nem bebida forte. Olha só, isso aqui era uma... Talvez a gente olhe isso aqui e fale, mas isso é fácil, né? Para mim hoje não beber vinho nem bebida forte. Talvez isso não seja uma tentação para nós hoje, isso já esteja bem claro para a gente hoje, né? Como o povo de Deus. Mas naquela época, talvez fosse a grande tentação do povo de Deus, né? E hoje nós temos o quê? Uma reforma de saúde que Deus espera que a gente siga, né? Isso aqui representa João Batista, como a gente vai ver mais para frente, João Batista é um tipo do povo de Deus hoje. Então, isso aqui é a reforma de saúde que Deus esperava que a família de João Batista seguisse, que João Batista seguisse. E hoje Deus tem também uma reforma de saúde para o nosso tempo, a gente não pode ficar no passado. Deus quer que a gente progrida, que a gente cresça. Então, o que Deus permitia que o povo dele comesse, bebesse no passado, hoje ele já espera que a gente esteja além, né? Já espera mais da gente, é assim, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então, hoje, a gente tem muito mais luz do que o povo do passado. Então, a gente não pode se comparar com o povo daquele... mas na Bíblia está escrito que Deus permitia que eles comessem isso ou bebessem aquilo naquela época, né? Por exemplo, carne, né? Mas isso é naquele tempo. A gente tem que progredir, a gente tem que crescer. Hoje Deus espera outra coisa da gente. Deus espera mais da gente hoje, né? E o que Deus espera? Está tudo escrito. Temos livros e livros, aí, muitos textos da Bíblia sobre isso, sobre a mensagem de saúde, né? Que mais? João Batista seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Gente, eu acho isso
fantástico. Acho lindo, assim, quando eu me comparo com Isabel, eu falo, gente, tô longe. A Isabel era cheia do Espírito Santo quando ela estava grávida. Imagine se nós fôssemos cheias do Espírito Santo desde que nossos filhos estavam no nosso ventre. Como que seria a educação dos nossos filhos? Mas isso não é para a gente ficar chorando, né? O leite derramado. O que passou, passou. Talvez você já teve seu filho, você não estava cheia do Espírito Santo quando teve seu filho, mas hoje é o dia da salvação. Deus perdoa o tempo de ignorância. Então, hoje ele está revelando muita coisa para a gente. Aqui na Escola do Mestre, quanta coisa a gente tem aprendido. E Deus espera que nós sejamos hoje mães cheias do Espírito Santo. Porque nossos filhos serão um reflexo disso. Via de regra, se eu for cheia do Espírito Santo, meus filhos também serão. E a gente pode ver isso na vida real, aí no dia a dia. Pode testar. Você já aconteceu de você, sabe aquele dia que você amanhece, assim, você passa muito tempo com Deus, ora muito e estuda a palavra de Deus e passa o dia na presença de Deus, orando o tempo todo, sem cessar. Você já percebeu a diferença no comportamento dos seus filhos? É gritante. Já aconteceu comigo. Infelizmente, eu ainda oscilo muito. Tem dia que eu tô no espírito, tem dia que eu não tô. E não é só questão é momento a momento, né? Então, às vezes eu tô de manhã, eu tô no espírito, à tarde eu já não tô, sabe assim? E meus filhos seguem a mesma linha. Os nossos filhos vão seguir o mesmo esquema. Se você ficar oscilando, uma hora tá no espírito, outra hora não tá, ou nunca tá no espírito, seus filhos vão agir da mesma forma, via de regra, né? Claro que existe o livre-arbítrio, mas via de regra é isso. Então, por isso que está escrito que a bênção do Espírito traz consigo todas as outras bênçãos. Então, acho que mais do que a gente pedir paciência com os nossos filhos, porque eles estão desobedientes, a gente deveria orar, Senhor, me dá o teu Santo Espírito, e clamar incessantemente, fervorosamente, até receber o Espírito Santo. Está escrito que a gente tem que orar até receber. E pedir e dar-se-vos-á, não é o que Deus prometeu? Então, a gente tem que orar até receber o Espírito Santo. Todos os dias, é o batismo. Já ouviu falar sobre o batismo diário do Espírito Santo? É isso. É você estar no Espírito de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo todos os dias. Mas para isso a gente precisa estar aos pés do Mestre no início do dia, durante o dia e no fim do dia. Como Maria, né? É pedir perseverança também, né? Porque Sim. você estava falando agora aí sobre o nosso comportamento com Deus se refletir nos nossos filhos, e eu estava pensando sobre algumas questões que eu tenho atravessado em casa. Satanás não fica feliz com o nosso despertamento. E no momento que a gente começa a se voltar para Deus, ele não pensa duas vezes em atacar a nossa família. Então, por vezes, a gente vai se sentir atacado dentro da nossa casa pelos nossos filhos, mas não são os nossos filhos, vocês entendem? É a influência do mal agindo através deles. E nessas horas a gente precisa de mais perseverança, porque parece que tudo que você faz está sendo à toa. Poxa vida, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito culto e parece que nada acontece. Calma, a semente brota, porque cada semente tem seu tempo. O tempo de uma árvore não é o tempo de um pé de alface, né? Mas cada um tem seu tempo, cada um tem seu objetivo. E Deus nos ama, Deus tem misericórdia de nós, dos nossos filhos, e Ele vê o nosso trabalho. É claro que existe o livre-arbítrio, sim, mas eu creio que o nosso trabalho em Deus não vai voltar vazio. A gente vai estar trabalhando em prol de alguém diariamente na nossa perseverança. É só a gente não desistir, porque os perseverantes é que vão alcançar o céu, né? Aqueles que não desistirem. Exatamente, Jerusa. Essa é uma outra característica dos 144.000, que está lá em Apocalipse também. Está escrito, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então,
serem os santos dos últimos dias, né? Essa última geração que vai estar em pé quando Cristo voltar, será irrepreensível, será uma geração cheia do Espírito Santo, será um povo perseverante. Então, não desista, a gente tem que treinar isso hoje. É hoje que a gente tem que desenvolver essa perseverança. Não conseguiu hoje, ontem o dia foi um desastre. Nossa, meus filhos estavam terríveis. Não desista. Hoje é um novo dia, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Seja perseverante, eu falo isso em primeiro lugar para mim, que para mim é muito difícil isso. Eu sou inconstante ainda, mas Deus, eu sei que Deus pode me transformar, e é isso que eu estou buscando, né? Essa transformação em Cristo Jesus. Então, concluindo aqui a nossa pergunta 3, né? A primeira parte da pergunta 3, para a gente passar para o nosso bate-papo. Então, qual que era o plano de Deus para João Batista? Ele converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Olha só. Iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Olha aqui o segundo Elias. João Batista seria o segundo Elias. Ele faria a mesma obra de Elias, de converter um povo apostatado. Pelo próprio exemplo, pela própria vida, ele seria uma repreensão para o seu próprio povo. Ele faria essa obra no espírito e no poder de Elias, no espírito, com o Espírito Santo, que capacitou Elias para fazer a obra de que obra? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Gente, a nossa obra hoje não é diferente. Nas últimas perguntas a gente vai falar mais sobre isso. A nossa obra hoje, como povo de Deus, é a mesma. Essa é a nossa missão também. Em primeiro lugar, viver isso, converter o coração dos pais aos filhos. Em primeiro lugar, a gente se converter. A gente enxergar nossos pecados. Falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou uma mãe muito pecadora. Eu erro demais, estou cansada de pecar, Senhor, estou cansada de cair nos mesmos erros, estou cansada de ser impaciente, me liberta. E clamar a Deus, assim, não desistir, jejuar e orar até alcançar as promessas de Deus para a gente. Para que a gente possa cumprir essa obra. Como que eu vou ajudar na obra do Senhor de converter o coração de outros pais aos filhos se eu mesmo não estou convertida? Se eu mesmo continuo caindo nos mesmos pecados? João seria chamado profeta do Altíssimo, porque precederia o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos pecados. Qual que é a obra principal do povo de Deus hoje, gente? É levar ao arrependimento dos pecados, é falar para as pessoas a mesma coisa que Elias e João Batista falaram. Mas mais do que falar, é a gente viver. Arrependam-se dos seus pecados, abandonem os pecados, vivam uma vida santa, irrepreensível. Mas, em primeiro lugar, eu viver isso na minha vida, porque a gente não... Cadê esse poder? A palavra de Deus diz do nosso povo hoje, que seria um povo que diria que é piedoso, mas na sua própria vida negaria esse poder. Não adianta eu ficar pregando aí, que é possível, Deus liberta do pecado, tá, me mostra isso na sua vida. As pessoas vão querer dizer, né, tá, Jesus veio libertar do pecado, tá, como que tá a sua vida? Deus está fazendo isso na sua vida? Ou eu sou a mesma que eu era 5 anos atrás? Então, João seria chamado para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir seus pés pelo caminho da paz. Ajudaria a preparar o caminho do Senhor, endireitando as veredas, para que toda a humanidade visse a salvação que vem de Deus. Faria uma grande obra, a maior obra já confiada a homens. Gente, que missão! Que missão! Não é à toa que um anjo Gabriel foi comissionado para dar essa mensagem para o pai daquela criança. Ele teria a maior obra já confiada a homens, maior do que a obra de Moisés.
Parece que não tem obra maior do que a de Moisés, né? A maior obra já confiada a homens. Por sua vida, o último texto aqui, está lá na página 59, parágrafo 5. Não tem mais, isso, página 59, parágrafo 5. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, e a gente vai falar sobre o vestuário depois, o vestuário de João Batista. João Batista deveria constituir uma repreensão para sua época. Olha aqui o que eu falei. Ele deveria ser uma repreensão, em primeiro lugar, com a vida dele. Então, mesmo que a gente não diga nada, as pessoas têm que olhar para a nossa vida de abstinência, de santidade, de simplicidade no vestuário. Mesmo que eu não fale nada, a pessoa tem que olhar para a minha roupa e falar, nossa, que pessoa é essa? Que diferente. Essa pessoa é cristã. Ela é diferente. E a pessoa vai ser, se a pessoa for sincera, ela vai olhar para o seu vestuário, para a sua comida, para o seu estilo de vida e vai querer seguir se for o que Deus orienta para você. Mesmo que você não diga nada. Agora, outros, os que querem continuar no pecado, mesmo que você viva essa vida irrepreensível, eles não vão querer mudar. E vão criticar, e vão te incomodar, vão te perseguir, porque você é diferente, né? E João Batista assumiria a posição de reformador como Elias. Na semana que vem, na terça-feira que vem, a gente continua a pergunta 3, a segunda parte da pergunta 3. Quais eram as condições para que esse plano se cumprisse? Em todas as promessas de Deus, sempre, né? Em toda a Bíblia a gente vê que, né, muitas promessas de Deus são condicionais. Quantas vezes Deus falou para o povo de Israel? Se vocês forem obedientes, obedecerem todos os meus estatutos, todos os meus mandamentos, não só alguns. Se vocês obedecerem tudo o que eu falo para vocês, vocês vão ser pessoas abençoadas, vocês vão receber isso, isso e isso. Não é assim? Então, existem condições. Deus também tem um plano para nós. Deus também tem um plano para mim. Deus também tem um plano para os meus filhos e para cada uma de vocês, para suas famílias. Mas existem condições. Então, é fácil a gente orar e pedir, Senhor, o Senhor não disse na tua palavra que o Senhor faria isso, por que isso não está acontecendo na minha vida? Vai lá no C. Se, né? Então, sempre tem o C. Sempre tem condições. Será que eu estou cumprindo as condições para que Deus cumpra o plano dele na minha vida, na minha família? Porque será que minha família está um desastre? Será que eu estou cumprindo as condições que Deus espera? Né? Então, não deixe de estudar essa semana aí, continuar estudando o capítulo 10 do livro Desejado, né, de todas as nações, e na próxima terça-feira a gente continua nosso estudo aqui. Mas estudem mesmo individualmente, façam suas anotações para a gente crescer juntas aqui, a gente aprender uma com a outra, tá bom? Então vamos ao nosso bate-papo agora. Então, não esqueçam, como a Cris disse, que na sexta-feira a gente tem o nosso grupo de oração, e que é muito importante a gente se unir em oração umas pelas outras, porque é com a oração que a gente vai receber o Espírito Santo, a gente vai receber o poder para praticar o que a gente tem aprendido aqui. Então, participem. Sexta-feira, toda sexta-feira, 5 horas da manhã, das 5 às 6 horas da manhã, no Telegram. É só você ir lá no familiarizando.org, clicar lá em grupo de oração para mulheres, que você vai entrar no grupo do Telegram. Aí a gente faz uma chamada ali e faz a nossa oração ali interativa, né? Nossa oração unida no grupo do Telegram mesmo, tá bom? Então não percam. E o nosso encontro aqui na terça-feira também, a gente vai continuar o estudo de João Batista. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai de misericórdia, Pai de bondade, mas também nosso Deus justo, santo,
Estamos aqui, Senhor, porque queremos obedecer o Senhor. Queremos seguir o exemplo do Mestre. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor não apenas nos chama à obediência, mas o Senhor nos dá todo o poder para obedecer. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos nos desculpado dos nossos pecados, desculpado nossos defeitos de caráter. Muitas vezes temos criticado, acusado os nossos filhos, brigado com os nossos filhos e não enxergamos nossos próprios defeitos. Perdão, Senhor, pela ignorância, perdão porque não conhecemos a Tua palavra como deveríamos, perdão porque ainda não temos vivido à altura da luz que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá tanta luz, Senhor, na Tua palavra. Não há desculpa para vivermos caindo nos mesmos pecados. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida irrepreensível, santa, perfeita, como Zacarias e Isabel, como Abraão, como Jó, como Enoque. Temos tantos exemplos, Senhor, na Bíblia, e principalmente Jesus, que é o nosso modelo perfeito. Não temos desculpa, Senhor. Perdoa-nos e pedimos que o Senhor nos conceda o Teu Santo Espírito, que é o único que pode nos dar poder para viver essa vida. Quando olhamos para nós mesmas, não vemos como viver essa vida, Senhor. Parece impossível. Quantas vezes temos tentado ser pacientes, ser mansas, quantas vezes temos tentado ser perseverantes e não temos conseguido. Mas, assim como disse Paulo, quando olhamos para nós mesmos, Senhor, não nos enxergamos como irrepreensíveis e perfeitos, mas prosseguimos para o alvo, para o alvo que é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso mestre, e é por isso que estamos aqui. Nos ajude a seguirmos o exemplo do mestre, Senhor, neste dia, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Tira do nosso coração todo pecado, todo orgulho, toda arrogância, todo egoísmo, e nos dá a mente de Cristo, Senhor. Nos ajude a estudarmos, continuarmos estudando a Tua palavra a cada dia, para que sejamos transformados à Tua semelhança. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, Deus abençoe a todos. Um dia de vitória para todos. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor. Como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor. Ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade
Sua palavra praticamos.